Olá, meu nome é Elisângela, sou enfermeira do trabalho, da Gerência de Medicina e Segurança do Trabalho, da Superintendência de Saúde. Hoje, estamos aqui para desenvolver um tema sobre a saúde do coração. Neste dia 29 de setembro de 2015, se comemora o Dia Mundial do Coração. Vocês podem acompanhar esta apresentação ao lado direito do vídeo e abaixo temos os links para o download da apresentação e do cartaz com fatores de risco e prevenção para as doenças cardiovasculares. O foco neste dia é criar ambientes saudáveis para o coração. Para isso, as pessoas devem fazer escolhas saudáveis, onde vivem, trabalham e se divertem, e assim reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. O Dia Mundial do Coração teve início no ano 2000 e foi criado para informar as pessoas ao redor do mundo de que a doença cardíaca e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte no mundo, tirando 17,3 milhões de vidas a cada ano. Devemos ainda observar a ocorrência do aumento de fatores de risco para doenças cardiovasculares em crianças. No Brasil, 6% das crianças e adolescentes têm hipertensão. E o que é pior, muitos não sabem disso. Outro vilão que acomete essa população é a obesidade infantil. Crianças obesas têm até 8 vezes mais chances de desenvolverem hipertensão, seguida de colesterol elevado e de diabetes. Estudos comprovam que 20% das crianças e adolescentes entre 2 e 19 anos já apresentam níveis elevados de colesterol no sangue, e tudo isso em decorrência de péssimos hábitos alimentares e sedentarismo. Preocupante, não é? Então, neste Dia Mundial do Coração, vamos adotar o seguinte slogan: cuide de mim. E efetivamente incorporar ao nosso dia hábitos de vida saudável. No próximo slide, nós temos a fisiologia do sistema cardiovascular. O coração, ele é um órgão vital e sem ele não podemos viver. Ele se constitui em um órgão muscular oco que se contrai e relaxa continuamente, impulsionando o sangue que chega dos vasos sanguíneos, suprindo o nosso corpo de oxigênio e retirando toxinas e gás carbônico. Próximo slide, nós temos que as doenças cardiovasculares são caracterizadas pelo acúmulo de gorduras, de placas de gordura nas artérias, que ao longo dos anos impedem a passagem do sangue. Quando as artérias fecham, o que chamamos de arteriosclerose, ocorre um infarto na região que não recebeu o oxigênio e basta não receber o oxigênio para que essa região entre em colapso. Os sintomas, no próximo slide, nós observamos os sintomas. Os sintomas, eles só começam a aparecer nas fases em que a doença já está instalada, dificultando assim a prevenção. Os principais sintomas de que algo não está bem com o nosso coração são falta de ar, sensação de cansaço, palpitações, dores no peito, inchaço nos pés e tosse. Esses sintomas, eles ocorrem todos de uma vez, ou eles podem estar associados. 3 sintomas acontecem concomitantemente. No slide 5, nós observamos que os fatores de risco, eles são condições ou hábitos que agridem o nosso coração ou artérias e que podem ser modificáveis ou não. No próximo slide, nós temos os fatores de risco que não são modificáveis. Então, dentre eles, nós temos a hereditariedade. Então, se nossos pais já tiveram problemas cardiovasculares, nós temos grandes chances de também desenvolver problemas cardiovasculares, e por isso que é muito importante que a gente consiga controlar os fatores de risco que são modificáveis.
A questão do sexo também, do gênero masculino e feminino, onde o homem ele desenvolve mais doenças cardiovasculares do que as mulheres, e na questão da idade, onde as pessoas com mais de 60 anos têm mais probabilidade de desenvolver as doenças cardiovasculares. No próximo slide, nós iniciamos com os fatores de risco os fatores de risco modificáveis. Obesidade, sobrepeso e elevada circunferência abdominal. Esses fatores, eles são perigosos porque eles estão ligados ao desenvolvimento de outros fatores de riscos para o coração, como o aumento de colesterol, a resistência à insulina, a diabetes tipo 2, hipertensão e trombose. No próximo slide, nós temos outro fator de risco, que é a alimentação inadequada, né? Então, os padrões inadequados de dieta, a ingestão excessiva de gorduras saturadas na nossa alimentação aumenta o colesterol. Muito sal na comida, né? O excesso de sódio também pode ocasionar um aumento da nossa pressão sanguínea. No próximo slide, nós temos outro fator, que é o sedentarismo. O sedentarismo ele também tem impacto nos outros fatores de risco, como a obesidade, como a pressão alta, o aumento do triglicérides, a diminuição do bom colesterol, o aumento do colesterol ruim e o desenvolvimento de diabetes. No próximo slide, nós temos o fator de risco tabagismo. Então, em relação ao fumo, o fumo ele eleva os níveis dos fatores coagulantes do nosso sangue, como o fibrinogênio. A nicotina ela também eleva a pressão sanguínea e o monóxido de carbono e reduz a quantidade de oxigênio que o nosso organismo tem capacidade de transportar. A exposição prolongada à fumaça do cigarro para outras pessoas também é muito prejudicial. Então, o fumante passivo ele também sofre muito com a fumaça do cigarro. Ele é um fator muito importante para o desenvolvimento de doença cardiovascular, mesmo se você não é fumante. Apesar de ser prejudicial também para o homem, o fumo é na mulher que esses efeitos são mais negativos, porque é associado à utilização dos contraceptivos orais, né, dos anticoncepcionais, esse risco se torna muito maior. No slide 11, nós temos o uso do álcool. O consumo excessivo de álcool, ele pode ocasionar uma elevação da pressão sanguínea, o aumento do triglicérides, o que também contribui para a formação de placas de gordura na parede dos vasos sanguíneos. No próximo slide, nós temos a hipertensão arterial. Então, o que seria a hipertensão arterial? É a pressão, né, com que o sangue bate na parede das artérias. E quando a gente verifica essa pressão arterial, esses valores eles são muito altos. Então, assim, eles estão acima do que é preconizado como um valor normal para que a gente se mantenha saudável. Como a pressão arterial ela é assintomática na maior parte das vezes, então a maior parte das pessoas elas não sentem nada e por isso a pressão arterial ela é chamada de inimiga silenciosa. Por isso é muito importante que seja prevenido, que as pessoas verifiquem com frequência a sua pressão arterial. Algumas pessoas podem sentir alguns sintomas como tontura, falta de ar, palpitações, enjoos, dor de cabeça frequentes, um cansaço inexplicável ou alterações na visão. No próximo slide, nós temos a diabetes como fator de risco. Então, na diabetes, o organismo ou ele não consegue produzir insulina suficiente, ou ele não consegue usar essa insulina que ele produz da forma correta, ou ambos. Isso vai ocasionar o quê? Um acúmulo de açúcar no sangue. Em torno de 3/4 das pessoas que têm diabetes, morrem em decorrência de alguma forma de doença cardiovascular.
Para pessoas com diabetes é muito importante que elas controlem a sua glicemia, né? Que elas verifiquem com o médico a terapia adequada, a medicação que tem que ser utilizada, uma dieta adequada para controlar a diabetes, porque a diabetes também é muito perigosa para a saúde do coração. No próximo slide, o colesterol. O colesterol, ele é uma substância muito importante para a nossa saúde, porque ele é base para a produção de hormônios sexuais, ele auxilia na formação da membrana das células do corpo e de alguns outros hormônios. Por ele não ser solúvel no sangue, o excesso dele deve ser eliminado no organismo, porque se não for eliminado adequadamente, pode-se formar placas de gordura na parede dos vasos. No próximo slide, nós temos o fator de risco, ansiedade e estresse, onde as tensões emocionais, elas são inimigas do nosso coração, pois já foi comprovado cientificamente que a alta liberação de hormônios em situações estressantes perturbam o nosso organismo, provocando reações que englobam desde o aumento da pressão arterial e até um fulminante ataque cardíaco. Preocupações diárias, com problemas pessoais, excesso de trabalho, insegurança, frustrações, pressões, entre outros sintomas, desencadeiam reações que interferem no bom funcionamento do nosso coração. A associação de todos esses fatores, junto com a predisposição genética a problemas cardiovasculares, são muito perigosos para o nosso coração. No próximo slide, nós temos a prevenção. Então, conhecendo todos esses fatores de risco, como nós podemos prevenir para que que a gente não desenvolva uma doença cardiovascular, né? Então, como nós podemos observar, pelo que foi falado aqui, alguns dos fatores de risco, eles não podem ser modificados, o que torna ainda mais importante a prevenção. Portanto, adote um estilo de vida mais saudável. No próximo slide, nós temos as dicas de prevenção. Então, controle o seu peso, conheça as suas medidas, né? Consulte um profissional de saúde que verifique sua pressão arterial, seus níveis de colesterol, de glicemia, o valor da sua circunferência abdominal, índice de massa corpórea. Conhecendo o seu risco geral, você pode desenvolver um plano específico para melhorar a saúde do seu coração. Mantenha um peso saudável, né? Então, assim, o recomendado conforme o índice de massa corpórea é que esteja o considerado normal entre 18,5 e 25. Então, essa fórmula é feita o seu peso, né, dividido pela sua altura ao quadrado, e esse resultado tem que estar dentro desse valor. Quanto à circunferência abdominal, é importante que os homens consigam manter uma circunferência abaixo de 90 e as mulheres uma circunferência abaixo de 80 centímetros. Os adultos devem checar sua pressão arterial regularmente. Se estiver alta, promover mudanças de estilo de vida ou iniciar terapia medicamentosa conforme indicação médica. Mantenha seus níveis de glicemia sob controle. Tenha uma dieta saudável, ingira frutas e vegetais frescos, diminua a ingestão de sal e de gorduras saturadas. Procure realizar entre 5 e 6 refeições diárias. Mastigue bem os alimentos. Aumente o consumo de fibras e saiba que a hidratação é muito importante para o correto funcionamento do nosso organismo. Beba muita água e evite substituir por sucos e refrigerantes. Modere a ingestão do álcool. No próximo slide, temos a indicação de atividade física. Então, pratique atividade física, não fique parado, se movimente. Inclua atividades em sua rotina. Vá para o trabalho de bicicleta ou, se for de ônibus, desça 2 pontos antes. Prefira as escadas ao invés de elevador. Caminhe durante seu horário de almoço. Diminua o tempo em frente à televisão. 30 minutos de atividade física todos os dias e você já diminui muito os riscos de ataque cardíaco e derrame cerebral.
O bem-estar é acumulativo e existem diversas atividades gratuitas espalhadas pela cidade. Aproveitem. Livre-se do cigarro. Se você fuma, abandone o vício, procure tratamento. Existem diversos tratamentos que podem te auxiliar para abandono do vício de fumar. Se você não fuma, peça para que as pessoas que estiverem próximas de você, familiares ou mesmo no trabalho, não fumem próximo de você, né? Insista em um ambiente saudável e livre do tabaco. Encorajem seus familiares e amigos para pararem de fumar. Controle o estresse e a ansiedade. Pratique exercício, durma bem, faça atividades relaxantes, yoga, né? Valorize as relações familiares e os amigos. E lembre-se, dê um passo de cada vez, inicie com um item que julgar mais fácil e vá incorporando novos hábitos com o tempo. Pequenas mudanças fazem grande diferença. Desejo a vocês muita saúde para o seu coração. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.